Nesta videoaula, nós vamos falar sobre os efeitos do molibdênio na produtividade das culturas, parte 4. Meu nome é Rogério Faria Vieira, eu sou funcionário da Embrapa à disposição da EPAMIG, em Viçosa, Minas Gerais. O uso de sementes enriquecidas com molibdênio. Dando prosseguimento às formas de suprir a planta com molibdênio, nós vamos falar sobre esse método aqui de suprir a planta com esse micronutriente. A semente enriquecida em molibdênio não é possível de se saber visualmente. Essas sementes, para saber se elas estão ricas em molibdênio, elas precisam ser enviadas para o laboratório para análise. Bom, qual o princípio que nós usamos para enriquecer essas sementes com molibdênio? A primeira coisa é que a planta necessita de uma quantidade muito pequena de molibdênio e que a semente poderia ser capaz de suprir esse molibdênio para a planta. Outro princípio é que a semente é um forte dreno de molibdênio, ou seja, uma quantidade significativa de molibdênio que nós aplicamos na planta, ela acaba indo para a semente. E que sementes grandes, como feijão, como sementes de soja, pelo tamanho que elas têm uma quantidade significativa de molibdênio que pode suprir a planta. Então, como é que nós fazemos o enriquecimento da semente com molibdênio? Nós aplicamos uma dose de molibdênio alta na folhagem da planta, onde nós vamos colher essa semente enriquecida. E essa dose que nós aplicamos na planta geralmente é 5 a 10 vezes mais alta que a dose recomendada para aumentar a produtividade do feijão. No caso da zona da mata, por exemplo, nós recomendamos de 80 a 100 gramas de molibdênio por hectare aplicado na fase V4. Então, para enriquecer a semente, nós teríamos que aplicar uma dose de 5 a 10 vezes maior do que essa. E no caso de enriquecimento, parte do molibdênio também pode ser aplicado na fase reprodutiva da cultura. Bom, nós vamos mostrar agora o resultado de um experimento em que nós testamos a quantidade de molibdênio nas sementes pobres e ricas, em relação à produtividade. Então, nós vamos ver se de fato essas sementes ricas em molibdênio aumentam a produtividade do feijão. Então, nós temos aqui produtividade do feijão em quilos por hectare, em função do conteúdo de molibdênio na semente, com ou sem complementação com molibdênio aplicado na folhagem, em Oratório, Minas Gerais, isso fica na zona da mata, em solos com pH de 6,4. Então, vejo que na zona da mata, mesmo solos com pH acima de 6, o feijoeiro responde à aplicação de molibdênio. Então, nós temos aqui os conteúdos de molibdênio na semente. Os dois primeiros, começado com 0, são sementes pobres em molibdênio, e os dois últimos são sementes ricas em molibdênio. Então, nós testamos esses conteúdos com complementação ou não de molibdênio. Quer dizer, metade das plantas receberam como complementação 90 gramas de molibdênio por hectare em pulverização aos 17 dias após a emergência. E metade das plantas elas não receberam esse molibdênio. Quer dizer, essas plantas que não receberam molibdênio foliar dependeram do molibdênio do solo e do molibdênio que havia na semente. Bom, como era de se esperar, quando se fez a complementação com molibdênio, não houve efeito do conteúdo de molibdênio na semente. No entanto, quando nós não aplicamos esse molibdênio na folha, as plantas provenientes das sementes pobres em molibdênio produziram menos do que aquelas provenientes de sementes ricas em molibdênio. Bom, em relação a essas sementes pobres, essas duas primeiras, se nós compararmos as plantas que receberam molibdênio na folha
com as plantas que não receberam molibdênio nas folhas, nós vamos ver que houve um aumento de 490 a 790 quilos por hectare na produtividade. Ou seja, no primeiro caso ali seria diminuir essa produtividade de 2.144 de 1.654. E no segundo caso seria diminuir essas duas produtividades ali. Então vejo que houve um ganho de produtividade com a aplicação foliar de molibdênio, o que não aconteceu quando nós utilizamos sementes ricas em molibdênio. Ou seja, o molibdênio que estava nessas sementes foi suficiente para suprir a planta nesse micronutriente. Bom, aqui nós temos a variabilidade genotípica no acúmulo de molibdênio na semente de feijão. Nós vamos mostrar que há essa variabilidade. Para isso, nós conduzimos 2 experimentos, um em abril de 2008, na Zona da Mata, e o outro em julho de 2008. E foram testadas 12 variedades. Bom, nessas barrinhas, essa parte escura na base da barrinha representa a quantidade de molibdênio por semente, que é dado em microgramas de molibdênio em cada semente. E na parte clara, nós temos o teor de molibdênio na semente, dada em microgramas de molibdênio por gramas de matéria seca de semente. E esses números aqui representam a massa de 100 sementes. É necessário nós sabermos isso para podermos calcular quanto que cada semente tem de molibdênio. Então vejam, em relação a resultados, vejam aqui, comparando o ouro negro com madrepérola. São variedades que têm sementes de tamanhos semelhantes. E vejam que, em relação ao teor de molibdênio na semente, o madrepérola sempre teve aqui, consistentemente, mais molibdênio na semente que o ouro negro. E o mesmo em relação ao conteúdo de molibdênio em cada semente. Vejam aqui que o Jalo MG65, que é uma variedade de grãos grandes, ele tem 48 gramas por 100 sementes, quer dizer, o dobro do tamanho da semente em relação ao majestoso. O que acontece com uma variedade de grãos grandes? Veja aqui essa barrinha mais escura. Essa barrinha é alta. Isso quer dizer o seguinte, que semente grande tem maior conteúdo de molibdênio que semente pequena. Logo, a dose de molibdênio necessária para enriquecer as sementes grandes é menor que a dose de molibdênio necessária para enriquecer uma semente pequena. Então vejam que uma semente pequena exige que você aplique uma dose maior de molibdênio nas plantas para enriquecer a semente que uma variedade de semente grande. Bom, evite aplicar mais de 200 gramas por hectare de molibdênio na fase R8 do feijão. Fase R8 é aquela fase em que os grãos crescem dentro da vagem. Nesse experimento aqui, foram testadas doses de molibdênio em gramas por hectare, e entre parênteses nós temos a fase de desenvolvimento do feijão que foi aplicado esse molibdênio. Aqui embaixo nós temos essas fases, V4 representa a terceira folha trifoliolada, R6 a fase de floração, R7 a fase em que as vagens crescem, e R8 a fase em que os grãos crescem dentro da vagem. Nós utilizamos aqui um controle, que é a dose de molibdênio recomendada para a zona da mata, e a fase V4 em que isso é recomendado aplicar. E nós sabemos que as sementes produzidas com essa dose de molibdênio, ela é uma semente com boa qualidade fisiológica. E nós comparamos aqui com a aplicação de uma dose alta de molibdênio que tem o objetivo de enriquecer a semente. Então essa dose foi aplicada em V4 e também aplicada em diferentes fases de desenvolvimento do feijão. Bom, foram tomados os dados da percentagem de germinação das sementes.
Também a percentagem de germinação após o envelhecimento acelerado, que dá uma ideia do vigor da semente. E também a percentagem de germinação após um estresse de frio, que também dá uma ideia do vigor da semente. Bom, veja que neste caso aqui da germinação da semente, nós tivemos 5 tratamentos que tiveram uma germinação significativamente mais baixa do que aquela semente do nosso controle, que foi de 81,8%. No caso desse teste de vigor, nós tivemos 3 tratamentos com germinação inferior, e no caso deste teste, nós tivemos um tratamento com germinação inferior. No geral, nós percebemos o seguinte: com doses acima de 200 gramas por hectare aplicada em R8, nós temos uma redução da qualidade da semente produzida. Veja que isso não aconteceu quando nós parcelamos mais essa aplicação do molibdênio e não aplicamos dose muito alta em R8. Neste caso aqui foram 170 gramas por hectare em R8 e não houve agora influência significativa sobre a qualidade da semente. Então, nossos resultados mostram que a aplicação em R8 deve ser feita com cuidado, com a dose baixa.